Olá, o meu nome é Hilda e a história que eu vou contar é O Pequeno Príncipe. Certa vez, com 6 anos de idade, li um livro sobre florestas virgens. Esse livro mostrava a figura de uma jiboia bem barriguda. Essa jiboia acabava de engolir um elefante. Diz o livro que ela não tinha dentes e também o engolia inteiro. A barriga dela ficava inchada e ela dormia por 6 meses até fazer digestão. Aquilo me chamou muito a atenção. Esse livro me fez refletir muito sobre as aventuras que a selva pode nos proporcionar. Pensei, peguei meus lápis de cor e fiz o meu primeiro desenho. Uma jiboia engolindo um elefante. Mostrei o meu desenho a pessoas grandes e perguntei: esse desenho lhe causa medo? Um dos adultos me respondeu: por que um chapéu me daria medo? Pensei: não é um chapéu, é uma jiboia engolindo um elefante. Fiquei quieto e mostrei a outras pessoas. A resposta era a mesma. Concluí que pessoas grandes precisam de muita explicação. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas. Pensei então, se eu desenhar a minha jiboia por dentro, eles vão entender. E assim eu fiz. Desenhei e mostrei às mesmas pessoas. Um chapéu invertido, por que me causaria medo? Eles continuavam com a mesma ideia. Me aconselharam a deixar os desenhos para trás, jiboias abertas ou fechadas, por dentro ou por fora. Aconselharam-me também a me dedicar à geografia, matemática, ciência e até à gramática. Cresci e tive que aprender então uma profissão. Escolhi aviador. Essa profissão trabalhava a matemática, a ciência, a geografia e também a gramática. Voei por quase todas as regiões do mundo. Claro, a geografia me ajudou muito a ler mapas, a ciência me ensinou a conhecer o planeta, a matemática me ensinou a calcular a rota e a gramática a conversar com pessoas importantes. Voei por quase todas as regiões do mundo: China, Amazônia, Brasil, Estados Unidos, fui para todo canto. Dessa forma, tive contato com várias pessoas sérias, pessoas importantes, e sempre mostrava o meu desenho e perguntava: esse desenho lhe causa medo? E eles tinham a mesma ideia. Por que o chapéu me causaria medo? Isso não melhorou muito minha antiga opinião sobre pessoas grandes. Quando encontrava alguém alegre e esclarecido, fazia a mesma experiência. Mas não, a resposta era a mesma. É um chapéu. Então fui esquecendo a história da jiboia e das florestas virgens. Também não falava das estrelas, colocava-me ao nível daquelas pessoas. Sempre falava sobre golfe, política, economia e outros assuntos de gente grande. E as pessoas ficavam muito encantadas de me conhecer e achar-me um homem tão versátil. Vivi, portanto, sem alguém que realmente eu pudesse conversar. Alguém que me entendesse, que falava sobre florestas virgens, que falava sobre jiboias que engoliam elefantes, que falava sobre sonhos. Até um dia, uma pane no meu avião me obrigou a pousar no deserto do Saara. Isso aconteceu há cerca de mais ou menos 6 anos. E como não trazia comigo nem mecânicos, nem passageiros, estava sozinho, me preparei para consertar aquela pane sozinho. Eu tinha que consertar aquele avião. Eu só tinha água para mais 8 dias. Era questão de vida ou morte o conserto. Na primeira noite, adormeci naquela terra que de dia era muito quente, mas à noite era muito frio. Naquela terra pouco habitada. Eu estava mais isolado do que se tivesse em um bote perdido no oceano. Adormeci. Quando acordei, tinha uma vozinha me olhando e ela dizia: por favor, desenhe um carneiro. Eu perguntei assustada: o quê? Sim, desenhe um carneiro.
Levantei-me num salto como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei os olhos, olhei ao meu redor, sem entender o que estava acontecendo. Um carneiro no deserto do Saara, de manhã. E com aquela vozinha, tinha um homem extraordinário que me olhava fixamente. Eu, assustado, olhei para ele e mesmo assim ele não piscava. Essa é minha melhor lembrança. Esse é o retrato que consegui fazer dele. Ficou gravado na minha memória. O meu desenho é um pouco diferente do modelo. Disse a eles: não tenho culpa, não sei desenhar. Fui desencorajado por pessoas grandes quando tinha 6 anos de idade. Dali então não venho desenhando mais. Eles diziam para mim: não desenhe mais jiboias, nem fechadas nem abertas. Se dedique à geografia, matemática, ciências e até à gramática. Depois que ele falou isso, todos olhavam com olhares de espanto para ele. Ora, meu pequeno visitante, nem me parecia que estava morto de sede, morto de fome, morto de fadiga, nem parecia que estava perdido no deserto. E muito menos a aparência de uma criança perdida no deserto, mesmo com cara de adulto. Disse ele: há milhas e milhas perdidos em uma terra inabitada, conseguir falar com 2 pessoas. Isso para mim é muito importante. A senhora perguntou: mas o que faz aqui então? Respondia ela, lentamente, para ela entender que era algo muito sério. Mesmo assim, ela insistia: desenhe um carneiro, por favor. Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Então desenhei o tal carneiro. Por mais difícil que aquilo parecia, em milhas e milhas, em lugares desabitados, eu entendia por que ela queria um carneiro. Eu disse a eles: sempre estudei geografia, ciências, matemática e até gramática. Os meus desenhos não saem bons. Eu fui desencorajado quando tinha 6 anos por pessoas grandes. A senhora então respondeu: não tem problema, desenhe como conseguir. E assim eu continuei, terminando o desenho. Então contei a eles que também venho do céu, de outros planetas. Eles olharam para mim e disse: eu vi que tu vieste lá do céu. Qual o seu planeta? Venho de outro planeta. Lá no céu eu estava em meu avião, que quebrou e eu pousei aqui no deserto do Saara. Mostrei para eles o desenho completo do carneiro e eles ficaram encantados em ver um adulto desenhando um carneiro. Me devolveram então o desenho do carneiro e pediram que levasse para onde eu fosse, para a minha casa, para o céu e também outros planetas. Aquele carneiro dava vida à nossa imaginação. Tanto é que me deram até uma corda para amarrá-lo durante o dia, para que ele não se perdesse de mim. Logo fui e arrumei uma estaca para amarrar a corda e prender assim o meu carneiro. Bé! Ele fazia. Bé! Quando estava com fome. Bé! Quando estava com sede. Diz a vozinha a ele: é estranho amarrar um carneiro livre, mas se não amarrar, ele também vai embora. E por onde andares, não esqueça, sempre vá para frente. Leve seu carneiro, seu avião e a sua jiboia. Mas quando a gente só anda para frente, a gente não pode ir muito longe. Peguei então um binóculo dentro de meu avião e fui olhar os planetas. Em uma noite estrelada no deserto do Saara, deu para olhar todos os planetas. Percebi que os planetas não eram maiores que uma casa. Um dos planetas, por exemplo, chamava-se Asteroides 325. Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Plutão, como são belos esses planetas. Não consigo chegar com essa geringonça, mas um dia eu hei de ir. Mostrei àquele povo tudo o que tinha e tudo o que sabia sobre planetas, asteroides, sobre a Lua e o Sol. Quando voltei, fui a um congresso de astronomia. Acredita? Ninguém me dava crédito.
em descobrir planetas, asteroides. Nada, ninguém me escutava. Concluía que ainda continuavam precisando de muita explicação. Em uma dessas viagens, conheci uma criança, uma bela menina, e eu perguntei qual a sua idade, qual o seu sonho, que cor você gosta? Gosta de ler? Sabe desenhar? Ela ficou me olhando assustada com aquele tanto de informações. Olhando pelo meu telescópio, vi que tinha um planeta que era inabitável. Concluí que era um planeta que tinha terras ruins, assim como no deserto, secas, e ele precisava de água para ser bem tratado e habitável por um povo que assim precisasse. Peguei meu regador, minha enxada e meu rastelo e fui cuidar daquele planeta. Ai, como é gostoso imaginar! Lá tinha árvores grandes, com pontas para todos os lados. Vi e fiquei encantado com aquelas árvores. Reguei, cuidei e elas cresceram e foram frutificando. Frutas que eu não tinha visto aqui. Ah, meu pequeno príncipe, consegui entender um pouco da sua triste vidinha. E durante muito tempo eu não tive outra distração a não ser o pôr do sol. Aprendi a observar. Gosto muito de pôr do sol. Vamos ver um, mas é preciso esperar. Ele tem um tempo para chegar. Esperar que o sol se ponha? Tu fizeste um olhar de surpresa. E logo depois eu mesmo ri de ti. Dias depois, graças a um segredo do carneiro, um segredo da vida do pequeno príncipe foi revelado. Pode trazer um carneiro para esse planeta. Ele não come os arbustos, as grandes árvores, os grandes frutos. Aquilo me causou um pouco de indignação. Plantarei então rosas para que alegre esse planeta. Cuidei, arei, plantei e assim foi germinado uma rosa maravilhosa e vermelha. Plantei várias. Aquela rosa eu pensava, refletia, criava, acreditava na vida daquele lugar. Todo dia regava, todo dia cuidava, todo dia conversava, até que um dia apareceu uma grande fera, nem eu sabia que naquele planeta tinha. Essa fera tentou comer a minha rosa, eu espantei. Fora, fora, fora daqui, não come não. Essa rosa é para alegrar o nosso planeta. Vai procurar comida em outro lugar. E continuei regando, plantando e conversando. Logo foi chegando pássaros que migravam para aquele planeta, dando alegria, luz e vida, e eu sempre arando e cuidando. Grandes vaidosos, vendo que aquele planeta dava frutos e criações, logo foram se apoderando. O financeiro é o que manda na vida dos adultos, grandes que não entendem a nossa imaginação. Foi dando vida àquele planeta maravilhoso. Eu sentava, olhava para o sol, olhava para a lua, admirava as plantas e animais. Grandes vaidosos se aproximavam. Mesmo assim, aquele planeta se tornava um planeta dos sonhadores, admiradores, aqueles que aqueles que não tinham medo de criar. Venha, príncipe! Então fiz um convite. Conhecer o pôr do sol, ver as rosas que criei, as árvores que estão frutificando, os animais que estão se criando. E assim foi. O príncipe ficou tão maravilhado com aquele lugar, com um lugar maravilhoso que ele tinha cuidado, amado, que falou: esse lugar eu darei o nome, Habitat da Raposa. Da raposa? Ele perguntou. Da raposa? Pergunto eu ao nosso príncipe. Sim, a raposa, por ser inteligente, olhar nos olhos, cuidar e proteger. E a raposa ainda não deixou de sonhar. Raposa sonha? Então mostrei a ele meu desenho que fiz com 6 anos de idade. Esse desenho te dá medo, príncipe? Ora, uma ilustração de uma jiboia comendo um elefante. Então ele levou um susto e falou: príncipe, você viu? Ele: sim, eu vi.
Depois que você mostrou tudo o que fez nesse lugar, eu entendi que a imaginação é o que te faz criar, é o que te faz ter vida. Então, fiquei com aquela ideia que o príncipe me falou e ali deitei no chão junto com as rosas, margaridas, frutas e folhas e fiquei a criar novas maneiras de deixar as pessoas grandes felizes, encantadas com tudo que o mundo pode proporcionar. As crianças precisam sonhar, precisam de espaço para criar e adultos para lhe escutar. E assim, nunca mais paramos de sonhar. Vitória, Vitória, acabou a história.